O sistema de reconhecimento facial ainda gera muitas controvérsias. Questões como capacidade efetiva de reconhecer e identificar as pessoas, violações de privacidade e até mesmo a questão discriminatória da população preta. Na cidade de São Paulo, o metrô quer implementar o reconhecimento facial e já está com uma licitação de mais de 58 milhões de reais para aquisição e implantação do sistema com câmeras. Em fevereiro deste ano, organizações da sociedade civil e de defesa dos consumidores cobraram garantias documentadas pelo metrô para que os dados de quase 4 milhões de usuários diários não fossem usados de forma indevida. Entidades como o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, Intervozes, Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, além das defensorias públicas de São Paulo e da União, dizem que essas garantias não foram comprovadas pelo metrô. Para Pedro Ekman, coordenador executivo do Intervozes, as consequências para a privacidade da população tendem a ser devastadoras. Ele destaca que a tecnologia em todo o mundo tem se mostrado falha e muitas vezes discriminatória. A gente vê com muita preocupação essa implementação de tecnologia de reconhecimento facial no metrô de São Paulo, porque é uma intrusão, uma invasão de privacidade massiva, muito grande para a população. É você coletar esse tipo de dado sensível de milhões e milhões de pessoas todos os dias num lugar como o metrô, que é um lugar de transporte de massas. Você tem uma tecnologia ainda muito falha, com vários reconhecimentos de falsos positivos ao redor do mundo. O mundo está cheio desses exemplos. Várias empresas como a Amazon, Microsoft, estão deixando de fornecer essa tecnologia, dada a insegurança jurídica que elas têm diante da quantidade de indenização que pode ser pedida com esse tipo de conduta. E o metrô também não deve estar prestando atenção nesse risco ao instalar esse tipo de tecnologia ainda muito falha. Costuma, muito corriqueiramente, reconhecer erroneamente pessoas, geralmente negras, né? Um sistema muito discriminatório do ponto de vista racial, que tem incriminado pessoas negras de forma equivocada. Diogo Moisés, coordenador do Programa de Telecom e Direitos Digitais do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, ressalta que a questão vai muito além da invasão de privacidade. Ele chama a atenção para os grupos sociais que são discriminados no país. Olha, além da questão da violação à privacidade, do uso dos dados biométricos sem o consentimento dos usuários, o fato é que a gente está falando de uma tecnologia que é comprovadamente falha, que tende a errar justamente com aqueles grupos sociais que já são discriminados, como é o caso da população negra. Ou seja, como as experiências internacionais já apontam, isso tende a produzir ainda mais discriminação e esse é mais um motivo para a gente evitar esse tipo de tecnologia. Até porque o problema da segurança pública do país não é a ausência de tecnologias de reconhecimento facial. Isso seria criar um falso problema. Ainda mais no metrô, onde o próprio governador Dória afirmou recentemente ser um oásis de segurança com índices comparados ao da Suécia. Ainda de acordo com o representante do Intervozes, a resposta do metrô foi insuficiente quanto às garantias dos dados que serão coletados. Pedro Ekman enfatiza que as entidades vão entrar com uma ação na Justiça para barrar a licitação do sistema de reconhecimento facial. A gente queria que o metrô provasse que ele tinha garantias de que respeitaria direitos, como direitos da infância, teria como guardar esses dados de forma segura, não compartilharia com ninguém esse tipo de informação sensível. E diante das respostas muito insuficientes do metrô, a gente entendeu que eles não têm provas em relação à garantia desses direitos e a gente deve entrar agora com uma ação para tentar cancelar essa licitação, que não fez estudo de impacto, que enfim tem uma série de problemas na forma como foi feita essa licitação, para que a sociedade civil possa discutir esse assunto com mais propriedade. É um assunto muito importante, é um assunto que não foi debatido com a sociedade civil, né, de uma forma mais consistente, e a gente vai entrar com essa ação na Justiça para tentar impedir que essa licitação se consolide e consiga discutir isso de forma com mais propriedade. O especialista do IDEC também chama a atenção para a falta de transparência e de debate público na implantação do sistema de reconhecimento facial que o metrô quer colocar em prática.
Diogo Moisés lembra que cuidados básicos para a proteção de crianças e adolescentes, garantidos na Constituição, foram ignorados pelo metrô. A implementação de uma tecnologia como essa, ela evidentemente deveria ser precedida de um amplo debate com a sociedade, com os usuários do metrô. E não foi isso que aconteceu. Além do metrô não ter dado publicidade alguma à licitação que ele realizou, ele desprezou uma série de cuidados, como a produção de um relatório de impacto em relação ao uso dos dados pessoais e a observação de cuidados básicos, por exemplo, para a proteção de crianças e adolescentes que possuem uma proteção constitucional especial e não podem ter seus dados coletados sem autorização dos responsáveis. Então, nesse caso, temos a soma desses dois fatores. Primeiro, a falta de transparência e debate público, mas também, em segundo lugar, a ausência de observação de princípios básicos que estão previstos, inclusive, na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que vai passar a vigir muito em breve. O metrô afirma que a Lei Geral de Proteção de Dados foi o molde desse projeto e que ele não utilizará banco de dados com informações pessoais e nem registrará informações personificadas, tendo como prioridade o aumento da segurança dos usuários. O metrô também afirma que o sistema foi contratado para o monitoramento com câmeras e tem outros recursos de inteligência para apoiar as ações operacionais e não para o reconhecimento de dados pessoais. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.